Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Sagradas Escrituras. Estaremos dando início a mais uma série de estudos das Sagradas Escrituras, aonde estaremos tratando de um tema muito importante para a nossa comunhão com Deus, mas também para a nossa salvação. E o tema desse programa de hoje é o poder do perdão. E nós podemos aqui começar a falar sobre o perdão, primeiramente falando sobre o que não é perdoar. Muitos pensam, por exemplo, que perdoar é um sentimento. Você pode, de repente, pensar consigo: quando eu sentir, eu perdoo. Entretanto, a Bíblia diz que o perdão não é um sentimento, mas o perdão é um mandamento. E você pode ver isso de uma maneira bem apropriada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, os versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, perdão não é um sentimento, perdão é um mandamento. Outra coisa que não é o perdão é que perdão não é um ato de esquecer. O único que consegue, a Bíblia bem diz, que esquece das nossas ofensas é a pessoa do nosso próprio Deus. Conforme vai descrever em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, Deus lança os nossos pecados, as nossas ofensas no mar de esquecimento. Então, perdão não é um sentimento, perdão não se trata de esquecer uma ofensa. Mas então, o que é o perdão? O perdão, antes de qualquer coisa, é um ato de graça. E o que é a graça? Graça é um favor imerecido. E perdoar é desviar o olhar, o foco de uma ofensa e trazer esse foco para a pessoa do ofensor com um olhar de amor. Então, perdoar é um ato de graça. O perdão é trazer à memória a ofensa sem que esta lhe traga qualquer tipo de dor. É você lembrar sem ressentir a dor. E poderíamos aqui também dizer que perdoar é você conduzir alguém que te ofendeu ao local que este ocupava na sua vida antes da sua ofensa. Então isto é perdoar. Mas quem disse que perdoar é algo simples? É algo fácil? Se tem alguma coisa que é difícil, é perdoar. Mas por que perdoar é tão difícil? Certa feita, o escritor cristão C.S. Lewis, ele descreveu que todos dizem que o perdão é algo maravilhoso, até que tenha que perdoar alguém. Então, perdoar, embora seja algo maravilhoso, sublime, mas é uma realidade extremamente difícil, até mesmo de se falar sobre o tema. Por que falar sobre o perdão é difícil?
Porque quando falamos sobre perdoar, nós estamos adentrando pelos porões da nossa alma. E o que é a alma? A alma nada mais é do que a sede dos nossos sentimentos. Então, quando nós falamos de perdoar, nós estamos adentrando nos sentimentos humanos, onde muitas vezes se encontram feridas abertas, às vezes se encontra orgulhos feridos. Então, eis aí um tema difícil de se trabalhar. E também podemos aqui afirmar que falar de perdão é algo difícil, porque o perdão não é uma realidade do mundo natural, mas o perdão é uma realidade do mundo espiritual. O máximo que o mundo natural, por uma questão de justiça, ele aceita é a desculpa. Porque o que são desculpas? Ou o que é desculpar? A desculpa, conforme o próprio nome descreve, no seu prefixo DES, que significa a ausência de alguma coisa. Então, quando nós falamos desculpa, desculpa é a ausência da culpa. Então, por uma questão de justiça, o máximo que o mundo natural consegue aceitar são as desculpas. Então, falar de perdão é algo extremamente difícil, por essas razões que eu acabei de dizer. Por isso que o perdão precisou ser revelado. Nós só sabemos de fato o perdão, que é diferente da desculpa, porque enquanto a desculpa pressupõe a ausência da culpa, o perdão, pelo contrário, pressupõe a culpa. Quando alguém chega para alguma outra pessoa e diz, me perdoe, ela está intrinsecamente reconhecendo a sua culpa sobre algo que realizou em cima de alguém ou para alguém que lhe causou algum tipo de dor ou algum tipo de prejuízo. Então, perdão é uma realidade do mundo espiritual. O ser humano só conhece o perdão porque um dia Deus, que foi ofendido há anos atrás pelo ser humano, naquilo que conhecemos como o pecado original, ele nos trouxe esta graça maravilhosa que é o perdão, ao ponto de enviar para nos socorrer, para mudar o destino eterno da nossa alma, para mudar a nossa situação diante dele, e para com ele, Deus enviou o que ele tinha de melhor, que foi o seu Filho Jesus. Então Deus, ele nos perdoou e automaticamente ele nos revelou o que é o perdão. Entretanto, é importante nós sabermos que a Bíblia Sagrada, ela nos dá razões bem claras, e não somente claras, mas razões bem fortes, para nós entendermos a necessidade de se perdoar. Por que eu preciso perdoar? Eis aí algumas razões. A primeira razão pelo qual eu e você, nós precisamos perdoar, é que nós também fomos perdoados. E deixa eu te dizer uma coisa, nós não fomos perdoados por uma qualquer ofensa ou por uma qualquer dívida. Nós tínhamos diante do nosso Deus uma dívida impagável. E essa dívida, ela é ilustrada na parábola que Jesus vai trazer acerca de um certo rei. E isso está registrado no Evangelho de Mateus,
capítulo 18, versículos 23 a 25, aonde através desta parábola Jesus fala de um rei que um certo dia chama seus homens de confiança e dá a ordem para que eles fossem por todo o reino e trouxessem à presença do rei todos aqueles que tinham uma dívida, para que pudesse quitar a sua dívida, pagar a sua dívida. E ali se ajuntou um grupo de pessoas que deviam certas quantias ao rei e são trazidos à presença a fim de pagá-lo. Entretanto, entre esta pequena multidão, este pequeno grupo de pessoas, uma em especial vai chamar a atenção pelo tamanho da sua dívida. E o texto do Evangelho vai dizer que aquele homem devia nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. Para que você possa entender o que significava o tamanho desta dívida, os estudiosos eles vão dizer que um único talento, que era uma moeda romana, era suficiente para poder se pagar 15 anos de trabalho de um trabalhador no campo. Ou seja, um único talento pagava 15 anos de um único trabalhador. Então isso quer dizer que 10.000 talentos, fazendo uma continha bem rápida, significava 15.000 anos de trabalho de um trabalhador do campo. Isso quer dizer que aquele homem, ainda que economizasse todo o seu salário, tudo aquilo que fosse fruto do seu trabalho, por todo o restante da sua vida, ainda seria insuficiente para ter a sua dívida quitada. Ainda que seus filhos, ainda que seus netos, bisnetos e até tataranetos viessem a trabalhar exclusivamente em função de quitar esta dívida, ainda não seria suficiente para este servo pagar, quitar a sua dívida perante aquele rei. Ou seja, a dívida daquele servo era uma dívida impagável. E diante daquele cenário, o texto sagrado vai dizer que o servo entra em desespero diante do rei, se ajoelha perante o rei, clamando por misericórdia. E sabe o que acontece? O texto sagrado vai dizer que aquele rei se enche de íntima compaixão, manda-o soltar e perdoa a sua dívida. Você sabia que a Bíblia vai dizer o nome deste servo? O nome deste servo era Alessandro, esse que vos fala. Esse servo era Davi, era Josué, era Antônio, era Maria, era Ana, era eu, era você. Nós somos esses servos que tínhamos uma dívida impagável diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Deus, olhando dos céus, se encheu de íntima compaixão de nós e perdoou toda a dívida que era nossa. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor pega toda a cédula que era contra nós e crava naquela cruz. Ou seja, eu e você fomos perdoados de uma dívida que jamais poderíamos pagar. E é exatamente isso, porque devemos perdoar. A primeira razão,
porque também nós fomos perdoados. Então é um dever moral nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Entretanto, existe também uma segunda razão, que é que até hoje nós somos perdoados. Se nós formos parar para pensar, desde o dia da nossa conversão, desde o dia em que entregamos a nossa vida a Jesus, quantas vezes você já pediu perdão a Deus? E quantas vezes você já foi perdoado? E será que neste mesmo dia você também não pediu perdão ao Senhor? E nesse mesmo dia, nesse mesmo instante, você também não recebeu esta graça, este favor imerecido que é o perdão? Um dia fomos perdoados de uma dívida que não podíamos pagar, mas até hoje nós somos perdoados. Então por isso devemos perdoar. Mas nós também devemos perdoar porque a nossa salvação depende disso. Que isso, pastor, é muito sério, isso que você está falando. Mas é exatamente isso que a Bíblia vai dizer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para que nós pudéssemos alcançar a nossa tão grande salvação, a salvação da nossa alma, nós precisávamos de duas bênçãos da parte do nosso Deus: o seu perdão e a sua misericórdia. Sem o perdão e a misericórdia de Deus, jamais conseguiríamos ser salvos. Entretanto, a Bíblia vai dizer que o perdão e a misericórdia é uma via de mão dupla. Você lembra na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: perdoa as nossas dívidas, assim como, ou seja, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira que nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão é uma via de mão dupla. E também não só o perdão, mas também a misericórdia é uma via de mão dupla. Você lembra no sermão das bem-aventuranças, quando Jesus falou: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, querido, eu lhe trago a você esta palavra, que você não desconsidere isto. Perdão significa ou está diretamente ligado à salvação da nossa alma. Você deseja ser salvo? Está lutando a cada dia por sua salvação? Então perdoe. Haja com perdão. Haja com misericórdia. Seja gracioso, assim como o nosso Deus foi gracioso para conosco. Mas também a Bíblia vai dizer que o perdão, ele influencia ou exerce influência até mesmo no nosso culto. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 23, é o próprio Senhor Jesus quem fala: se nós trouxermos a nossa oferta diante do altar, mas lembrarmos que temos alguma coisa contra o nosso irmão, nós venhamos a deixar a oferta no altar. A ordem é essa: deixe a oferta no altar. Volte e se conserta com o seu irmão, e aí sim retorne ao lugar de adoração e ofereça a sua oferta. Perdão tem sim influência até no nosso culto. Você percebe a seriedade deste tema? A seriedade do que é nós não perdoarmos?
Às vezes nós viemos à casa de Deus, trazemos nossas ofertas e às vezes até mesmo nosso dízimo pode estar chegando até a tesouraria da igreja, mas pode não estar chegando no trono da graça de Deus, pelo simples fato de nós retermos o perdão para alguém que nos ofendeu. A coisa é tão séria que em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, a Bíblia vai dizer que até mesmo as nossas orações, elas ficam retidas pela falta de perdão. Então, que neste momento, através desta palavra, você possa fazer uma reflexão sobre a necessidade de perdoar. Quem sabe alguém falou alguma coisa que trouxe tristeza ao seu coração, ou até mesmo te humilhou, ou te prejudicou dentro de uma outra situação. Eu não sei qual foi a ofensa e quem foi que te ofendeu, mas uma coisa eu posso te dizer, no nome de Jesus, que você possa conceder o perdão a quem te ofendeu. Na próxima semana, estaremos trazendo a segunda parte desse precioso estudo, aonde nós estaremos falando sobre quando perdoar, quando devemos perdoar. Será que existe alguma ocasião específica pelo qual nós devemos perdoar? Estaremos também vendo como podemos perdoar. De repente, é o que você está se perguntando. Eu até quero perdoar, mas não sei como. Então fique juntinho de nós na próxima semana, no nosso programa Sagradas Escrituras, Querendo Deus. E que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, no nome de Jesus.